vida tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor,
mas que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós temos aí um companheiro novo no grupo, o Wellington, amigo da Verônica, lá de Levi Gasparian. Seja bem-vindo. E aí, então, nós vamos pedir aí, ele está nos ouvindo? Acho que sim, né? Está nos ouvindo, Wellington? Então, vou pedir a Verônica para fazer a prece, né, já que ele já te conhece, e a página de abertura. Querido amigo Jesus, mestre de todas as horas e todos os momentos, nesse instante, Jesus, pedimos a Tua presença em nossos lares, pedimos a Tua presença em nossos corações, para que possa nos envolver em vibrações de paz, de tranquilidade e de harmonia. Queremos agradecer a oportunidade do encontro, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade, Jesus, de estudarmos a nossa vida verdadeira, a nossa vida espiritual. Jesus querido, envolva cada um de nós, amenizando, Jesus, as nossas inquietações, amenizando, Jesus, as nossas contradições com a nossa realidade maior. Assim, pedimos a permissão aos que tutelam esse estudo, que colaboram conosco, para que possam nos auxiliar no entendimento e na reflexão, que envolva todos nós, encarnados quanto desencarnados, neste momento. Obrigada, Jesus, que assim seja. Só um momento, por favor. Enquanto a Verônica volta, a gente volta a te dar as boas-vindas, Wellington. Não sei se agora você está nos ouvindo. Está nos ouvindo? Acho que ele não está podendo falar. Pode falar, Verônica. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, Parentela. E disse-lhes: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé,
vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Bem, essa página, Emmanuel traz para nós uma diversão. Fechou, Verônica. Fechou o som. Fechou. Essa página, Emmanuel traz para a gente, né, uma advertência, como ele coloca aqui, acordar a vigilância para a nossa condição aqui de encarnados, nossa condição de família, né? Família, tanto no sentido da família nossa natural, que são aqueles entes mais íntimos nossos, quanto a família que se estende num parentesco pela consanguinidade, né, um pouco mais afastado, né, que a gente costuma colocar aqui como parentes, né, nossos parentes. E ele vem nos trazer a recordação que essas pessoas, alguns são realmente trazidos a nosso encontro na condição de espíritos realmente afins, que existe com uma união realmente entre nós, que existe um vínculo, né, muito grande, que seria propriamente, que tomaria a condição de familiares, né, que estão unidos esses familiares por laços de amor, mas talvez a grande maioria deles não esteja nessa condição que ele coloca aqui de família, mas na condição de parentes, ou seja, são aqueles entes, né, trazidos ao nosso seio familiar, que são trazidos na condição de espíritos, né, afetos, desafetos nossos, com o intuito de diluir, como ele coloca aqui, diluir as imperfeições do sentimento, para que um dia consigamos, seja nessa ou nas próximas, fundir na liga do amor, ou seja, fazer uma nova união, não mais agora com desafetos, com rancores, mas fazer agora uma nova união que aí sim formaria a condição verdadeira, que é de família, família no sentido de laços de amor, de afeto e de união, né? Porque na maioria das vezes, esses nossos parentes são trazidos ao nosso encontro na condição realmente de inimigos nossos. Muitas das vezes são nossos devedores ou credores, né? E que são trazidos para nos darmos a condição de repararmos. E aí ele coloca, né, uma advertência útil para a gente abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela, porque normalmente toda família tem sempre uma pessoa ou mais de uma pessoa, né, difícil, que não comungamos da mesma
do mesmo entendimento, que não temos realmente nenhuma ou quase nenhuma afinidade. E, na maioria das vezes, com essas pessoas, a gente costuma, vamos falar aqui, falar mal. Fechou, Verônica. Ai, fechou sozinho. Aí, na maioria das vezes, essas pessoas costumam falar mal, né? Utilizando da maledicência e não tentamos realizar aquilo para o qual viemos incumbido, né? Que é ter compreensão com entendimento diferente, que seja diferente do nosso modo de pensar, do nosso ponto de vista. E ele vem nos chamar a atenção para que, se quisermos realmente cumprir o nosso papel, e ele coloca aqui como execução do dever mais sublime, então, na verdade, é um dever, né? É um trabalho a ser realizado, que a gente possa exemplificar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente acredita. Não muito com palavras, né? Que ele coloca aqui. Porquanto o aprendiz fiel estará exortando, né, essas pessoas, sem palavras, né? Mas sim com exemplos para que no futuro possamos realmente todos pertencer a uma única família, que é aquela família maior que é de Jesus Cristo, né? Aquela famosa frase, né? Divulga o evangelho, né? Com exemplos. Se precisar, apenas se precisar, faça com palavras, porque o necessário mesmo é o exemplo. Bom, complementem aí. Então é isso, gente. Que ele deixa claro que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. E o trabalho é isso que a Verônica falou, é transformar essas dificuldades em afetos verdadeiros, né? E a convivência vai fazer esse, né? Por isso que o pessoal diz que o lar é o buril, né? É o local, é a oficina onde nós conseguimos fazer esses acertos, esses ajustes para conseguirmos transformar adversários em afetos verdadeiros, né? Mas isso é um trabalho, como ele diz aqui na página, de sacrifício e renúncia. Não vai ser, por isso que a Verônica falou muito bem, não vai ser com palavras, né? Quando há essa dificuldade, quantas vezes menos a gente falar, mais vai facilitar a possibilidade de entendimento. E muitas vezes o silêncio ele tem um trabalho muito maior do que uma multidão de palavras. E eu acho que é nisso que quase todos nós temos uma dificuldade enorme, porque às vezes a gente quer justificar, quer esclarecer, quer isso, quer aquilo, e a gente acaba atrapalhando mais ainda. Bom, alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito da página? Ainda tem algum minutinho? Alguém gostaria de se colocar? Meire, Fernanda, Maitê? Não, a gente vai passar para os mensageiros. É só lembrando que esse parágrafo, esse trechinho do Atos, é do discurso de Estevão, lá no Sinédrio, tá, gente? A gente que está estudando Paulo e Estevão. Então, nós estamos no capítulo 5, que não conseguimos terminar o capítulo 5, né? Então, eu fiz apenas uma pequena síntese do que a gente já viu do capítulo 5, porque esse capítulo e o 6º, eles trazem em cada parágrafo muito conteúdo para uma reflexão mais profunda. Então, para a gente não pegar assim pela metade, eu fiz aqui uma pequena síntese, mostrando esse capítulo é aquele em que vai ter a palestra de Telésforo, falando sobre o papel dos médiuns, dos doutrinadores, na realidade de todo ser humano como mediador do bem, né, como mediador que é. E aí ele vai falar para uma assembleia muito numerosa, ele diz numerosíssima,
em que a maioria são espíritos, né? Na realidade, todos ali são espíritos desencarnados, mas a maioria são pessoas que fracassaram no seu papel como médiuns, como doutrinadores, como medianeiros do bem. E aí ele vai falar, dizendo que é indispensável, o objetivo dele é preparar esses espíritos para que eles possam vir para a Terra como mensageiros, como pessoas que possam ajudar nesse período de transição do planeta, da vida aqui, e também serem sustentáculos do bem, e servirem de apoio para a difusão desses espíritos superiores, nossos mentores, tudo mais. E aqui ele vai dizer que é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, aqui já começa uma advertência muito confortadora para nós, porque ele diz que é indispensável socorrer a todos que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, a todos que nos propomos, de alguma maneira, a ser trabalhadores do bem, a gente pode contar com esse amparo anônimo, que muitas vezes a gente não percebe, mas que é presente diariamente. Aí ele vai dizer ainda: as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Ou seja, nós sabemos, nós temos a filosofia espírita em mãos, temos acesso a muitas informações, sabemos que a vida prossegue, sabemos que isso que nós vivemos aqui é transitório, mas vivemos agarrado a mil tarefas, muitas vezes de menos importância, e muitas vezes não temos tempo para nos dedicarmos a alguma tarefa realmente em que a gente possa se oferecer nosso trabalho, nossa boa vontade para o bem. Então, ele vai dizer aqui, as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. E aí ele vai dizer mais ainda: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. E ele diz: isto é uma fatalidade evolutiva, não temos como fugir. E nós vemos que mesmo pessoas de outros segmentos religiosos, eles têm uma abertura hoje, têm algumas práticas de intercâmbio, e ele vai dizer que nós estamos mergulhados nessa outra dimensão, mesmo sem o percebermos. Há uma, digamos assim, uma troca, uma permuta de vibrações constante, permanente. E, na maioria das vezes, os nossos atos, as nossas ideias são, digamos assim, nos são passadas pelos nossos irmãos, que a gente acha que são nossas e tudo. E ele vai dizer mais ainda: há uma dificuldade, ele vai reforçar a dificuldade para auxiliar as criaturas terrestres, porque muitas correntes de incompreensão entre os próprios segmentos religiosos que combatem tudo isso. Ele vai falar da ignorância, né, das dificuldades da ignorância e dos bons que também não compreendem o trabalho da espiritualidade. E ele diz que toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo, mas que, na maior parte das vezes, tanto a religião como o movimento se esquece da sua finalidade e se perde no seu significado. E aí ele vai dizer que a obra não é individual, mas coletiva.
e que a espiritualidade trabalha por um movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia da mudança religiosa no mundo, né? E aí ele ainda vai falar que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem também o é progressivo. Então, à medida que nós evoluirmos, a espiritualidade, ela crescerá em informações e em novas conceituações mais profundas. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Não devemos espalhar a crença, ele vai falar também, não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos e temos para os desventurados, e sim mostrar o quanto o Pai é compassivo, nos ofertando as inúmeras oportunidades que todos precisamos. E ele diz também que não podemos perder nosso tempo no exame da teimosia alheia, quer dizer, vamos deixar cada um. A gente lembra que Emmanuel dizia para o Chico que ele não tinha que ficar rebatendo os combates, as críticas, que enquanto ele se preocupasse em ficar justificando, ele estava deixando de trabalhar e operar no bem. Então, ele falava isso, né? E aí ele vai falar, o outro alerta que ele dá, grave, é que a humanidade terrestre aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeiam em todos os sentidos. E aí a gente não se dá conta o quanto, eu digo que hoje o umbral está na Terra, o quanto essas falanges, elas atualmente estão ditando normas e condutas em que a sociedade acolhe como normal e que nós vamos nos desviando gradativamente da nossa essência divina, do nosso vínculo com o Pai, né? E aí ele vai falar da crescente onda de suicídios, homicídios, tragédias conjugais, desastre dos sentimentos, impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentações de ordem inferior das nossas emoções é algo grave que está assolando a sociedade atualmente. Aí ele vai falar da inquietação sexual, a loucura crescente, as moléstias desconhecidas que invadem os lares. Então, ele vai dizer que país algum possui preparação espiritual bastante para o conforto físico e que o homem dominará cada vez mais a paisagem exterior, mas que ele está totalmente despreparado para essa vivência do sentido maior da espiritualidade. Mas que, fatalmente, uma vez que o corpo está atendido, que o nosso conforto cresceu, que, né, a alma, ela gritará por necessidade de alimento, né? E aí ele vai dizer que toda criatura terrestre está assoberbada de problemas graves, pelas deficiências de si próprio e também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhares de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de experimentação de emoções físicas. Então, isso foi a parte que nós lemos do capítulo 5, né? E agora, só para lembrar, nós vamos continuar a rigor, né? Quer ler um pouquinho, Maitê? Nós estamos aí no a rigor também, nós compreendemos. Ok. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos do superior para o inferior. Mas está dando para ouvir bem? Tá. Tá. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante?
por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Desculpa, vou comentando. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito de Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Paro? Agora é melhor você terminar, falta só o tiquinho aqui. Tá. A essa altura, Telósforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação dos trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexpressível espanto. Bem, como cada parágrafo desses tem bastante informação, né? Então, acho que tem muita coisa para ir tirando, vou tentar alguma coisinha, depois você completa, né? O que ele faz essas comparações, né, de como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana. Né? E aí ele bota exemplos, por exemplo, que são como seguir, por exemplo, a recomendação da Igreja Católica, que fala, então, fazer um culto externo, ou então o ato de fé em si, como os protestantes, né? Ou então simplesmente afirmando a vontade, né? Só que o que ele diz é que, na verdade, não dá para ter essa visão assim unilateral do problema, e temos que ter sempre o Pai como nossa referência, né? Tem que ter vontade, óbvio, tem que ter fé, mas também tem que ter o trabalho. Cada espírito tem que fazer o seu trabalho, tem que se mexer em prol desse processo de evolução, em prol desse processo de autoconhecimento, que isso vai poder ajudar a se afastar dessas vibrações mais pesadas e também a ajudar enfermos e criminosos, né? Espíritos que ainda estão muito enfermos e criminosos, sejam encarnados como desencarnados, pelo menos é assim que eu estou entendendo que eles estão querendo dizer, né? Então, o serviço sempre é indispensável, né? Não só, né, ficar também estudando ou especulando em hipóteses teológicas, né? Tem o serviço, que é o que sempre o Espiritismo nos traz, que é o serviço que vai ser a nossa redenção. Interessante essa também que ela faz a colocação, né, de que a gente, apesar de cada ser humano ser uma individualidade, nós funcionamos como um organismo único, né? Então, assim, todas as personalidades se unem num tecido único que é a humanidade terrena, né? Então, o desequilíbrio de uma parte desse organismo, então,
eu entendo assim, o desequilíbrio de alguns acaba afetando outros grupos que poderiam estar um pouco mais equilibrados, né? Então, que a humanidade está sempre nessa tentativa de se equilibrar, mas a guerra em uma região, ou então assistir crimes como maldade suprema, etc., em outras regiões, afetam mesmo os que estão tentando vibrar no bem, distantes daquela situação. Então, a gente não fica indiferente a isso. E ainda bem, né? Porque também, quando a gente fica indiferente, a gente também já está, talvez, sem sentimento, mas, de todo modo, assim, para toda a humanidade conseguir evoluir, é necessário que cada indivíduo, ou pelo menos que grandes multidões de indivíduos estejam vibrando no bem, estejam trabalhando no serviço do bem, para que junto possam influenciar positivamente os seus semelhantes. E aí ele ressalta essa questão, né? Que é quando a gente tem um criminoso agarrando-se a um criminoso, um doente também é um doente. Então, esse tipo de associação não vai ajudar, né? É confortável, né? Porque um criminoso vai compreender melhor, né? Quer dizer, vai se sentir compreendido ou acolhido pelo outro que faz o crime também, assim como o doente até pode também se sentir reconfortado, mas o fato é que eles podem dar as mãos para se lamuriar ou enaltecer ou reforçar as coisas ruins que estão fazendo e não vão se ajudar, né? Então, que os trabalhadores vão ter que oferecer esses instrumentos de retificações. Que mais? E para isso, né, tem que ter serviço livre de expectativas de compensação, né? Serviço de coração aberto e livre e sem esperar uma paga por conta disso. E aí ele termina dizendo que né, como a dificuldade que se apresenta para esses trabalhadores que estão querendo servir neste Ministério da Comunicação, que se as pessoas não se sentem, então, talvez preparadas para irem para outros ministérios, né? Outros gêneros de tarefa, fazerem outras coisas, né? Que todos vão ter que estar realmente... Então, esse último parágrafo é bastante duro, né? Mas eu acho que é justamente para chamar a atenção das pessoas, né? Que não dá para ficar fazendo experimentação e nem ficar titubeante, que as pessoas têm que estar com a ideia clara das suas missões e da sua vigilância e da sua perseverança nesse caminho para poder realmente ajudar aí. Mais ou menos isso que eu entendi. Eu acho que tem uma vez que o Chico, quando foi visitar o presídio, alguém falou sobre criminosos, coisa e tal, ele dá uma colocação e ele diz criminosos, ou que Emmanuel teria dito, que criminosos somos todos nós quando somos descobertos. E essa colocação parece simples, mas não é. Na realidade, mostra que todos nós somos ainda espíritos profundamente endividados com a lei e com o mundo, temos crimes pendentes para reparar. Então, essa parceria, quando ele fala de criminosos aliados a criminosos, ele está falando dessa interferência do plano espiritual com o plano físico. Então, hoje são ordens, ele fala de milhões e milhões. Hoje, a gente diria que isso é muito mais próximo. E ele falou, no início do capítulo, que a cada dia que passa, nós encarnados, mais acolhemos a proximidade dessas mentes desgovernadas, atormentadas, ainda presas a sentimentos ainda muito inferiores. Mas nós lhe damos guaridas, existem vínculos que nos imantam a elas, e muitas vezes nos nossos desregramentos, que são, todos nós temos aquele momento de impaciência, de irritação, de descompostura, enfim, momentos em que saímos de um relativo equilíbrio, e eles se aproximam,
E como eles conhecem nossos pontos vulneráveis, eles se acoplam com uma certa facilidade. E aí, é por isso que ele diz que esse intercâmbio, né, existe muito mais. Claro que a Maitê lembrou desses casos mais extremos, aí a coisa já é num processo mais enfermo, né? Mas nós também, né, digamos assim, tirando as pessoas que estão profundamente já adoecidas, distanciadas de um equilíbrio relativo, nós também, como diz André Luiz, somos muitas vezes loucos temporários, ou seja, nós também damos essa acolhida a essa espiritualidade atormentada, que sente, como ele diz aí mais atrás no capítulo, eles têm necessidade de reviver as experiências dos prazeres da carne, se aproximam de nós porque não aceitam ou não estão satisfeitos com o retorno à vida espiritual, têm necessidade dessa vivência mais próxima e se alimentam de nós. Então, esse capítulo, ele chama muito a atenção para que nós possamos fortalecer a nossa guarda, e aí ele vai dizer, se nós queremos ser trabalhadores, ele diz que eles precisam de trabalhadores mais dedicados, e diz, para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis. Aí a Maitê já falou que não cogitem de condições, compensações e discussões. Quantas vezes na casa espírita as pessoas entram em discussões inócuas, em questionamentos supérfluos, a gente perde o ensinamento maior ou a finalidade maior, porque as pessoas estão discutindo pontos de vista, discutindo, sabe, coisas que não trazem não têm a menor relevância para o trabalho em si, né? E aí ele diz assim, aí ele vai falar isso, ele deixa claro que, olha, aí ele diz assim, aqui no final, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, para esse trabalho, acima de trabalhadores, precisamos de servidores. Não são simples trabalhadores, servidores que atendam de boa vontade e que possamos colocar a vontade do Pai e do trabalho à frente da nossa, né? Porque enquanto a gente está que tem que ser do meu jeito, como eu quero, a coisa fica meio complicada, né? Então, alguém gostaria de tecer comentário ou dúvida desses trechos? Hoje ficou meio cansativo, porque eu fiz questão de recapitular o início do capítulo, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta sobre essa parte que nós lemos? Só vale a pena para quem quiser depois, tiver, ler o capítulo Associação do Pensamento e Vida, que não vou falar aqui agora, que são muitos trechos, mas é muito, muito importante. Casou com essa parte aqui das associações, né, das afinidades de pensamento. Tá, vou até anotar. Mas nós temos tido, assim, bastante trabalho, e na reunião mediúnica a gente vê isso, assim, ao vivo mesmo, ao vivo. A gente vê como a interferência, a convivência desses irmãos permeia a nossa vida nos mínimos gestos, que a gente não tem nem ideia. Como eles atuam o tempo todo, né? E aí a gente é muito incauto, né? Acho que nós, muitas vezes, deixamos a desejar e permitimos, e o que ele está pedindo aqui é que nós possamos elevar o nosso padrão vibratório, guarnecer mais o nosso equilíbrio, né? Para que a gente possa ser até instrumento do bem, né? Porque senão
a espiritualidade tem, como ele deixa claro, muita dificuldade para atuar. E aí é aquilo que a Maitê também já colocou. Não adianta achar que a gente simplesmente orando vai resolver todos os problemas. A oração fortalece, mas ela não prescinde da ação regeneradora, né? Da ação que possa nos dar créditos, porque a oração em si, ela não vai me dar crédito. O crédito, quem me dá o crédito, o bônus hora, é o trabalho. É o que eu posso fazer. A oração ajuda, né? Ela oferece, possibilita um campo melhor, mas quem vai nos dar qualificação, ou seja, o bônus hora, é o trabalho. É o trabalho, não tem a menor dúvida. Glorinha, quer colocar alguma coisa? Wellington, você teria alguma pergunta a fazer, alguma colocação? Está sem som você. Vê se está com som agora. Tá. Tá ótimo. Boa noite a todos. Eu estou gostando muito. Estou admirado com tanta profundidade nesse livro que eu já li uma vez, comentei com Verônica, e não havia percebido quantas coisas a gente deixa de lado. Até mesmo por sermos espírita ou estarmos na doutrina espírita, e a gente acaba compreendendo que seria um pouco mais fácil para a gente. E, na verdade, a gente percebe que a dificuldade independe da religião ou da religiosidade de cada um, né? De estar disponível, como falou aqui, não basta estar disponível para trabalhar, você tem que estar disponível para fazer o bem. Estou gostando muito da discussão e desse bate-papo, dos mensageiros. Muito obrigada pelo convite. É bastante, eu diria que é um bom puxão de orelha. Filha, quer colocar alguma coisa? Eu queria só então falar uma coisinha assim que Claro. a gente sente, eu acho assim que depois de refletir sobre o texto, acho que eu fiquei um pouco como essa plateia, né? Assim, que a plateia, ele descreve que a plateia ficou assim com uma expressão assim, nem um misto de caramba, a gente achou que estava fazendo uma coisa certa, a gente está tão distante ainda disso, como é que faz? Né? Mas super bom, super importante. E a outra coisa que eu ia te perguntar, ou tipo, né? É isso, o que a gente faz, né? É na nossa reflexão diária, né? Que a gente tem que lembrar desse orar e vigiar e executar, né? E fazer e servir também, né? Senão... eu acho que é por aí. Eu acho que a prece é fundamental. Esse momento de reflexão que a gente possa ter diário, né? É fundamental. Mas eu acho que, uma vez feito isso, a gente tem que fazer alguma coisa que nos traga, nos dê respaldo, né? Tem que ter alguma obra nessa história. Repara que ele diz aqui no meio do capítulo, eu não sei nem onde ele diz, quando ele diz que nós nos envolvemos em mil atividades, não sei se ele diz inúteis ou desnecessárias, alguma coisa assim, ele fala alguma coisa assim, está aqui no capítulo, agora eu não sei aonde eu anotei aqui, ele fala isso. E aí a gente não se dá conta. Se você reparar, você vai dizer que está assoberbado, que a gente não tem tempo, não sei. E aí é uma questão de prioridade. O que a gente coloca primeiro? Vai encher o vasinho de pedras, o que coloca primeiro? Então, que a gente possa ter algum momento, não é, em que a gente possa sair da gente para fazer algo que possa beneficiar também alguém. É claro que a gente não adianta também sair, vou fazer o trabalho da caridade, e a gente não é caridoso conosco, não somos caridosos em casa, aí também não adianta nada, mas eu digo assim, arrumar um tempinho que seja, sabe? Uma meia horinha por semana, alguma coisa que você possa fazer por alguém, pelo vizinho, né? Alguma coisa que a gente possa fazer. Agora, a espiritualidade, ela gosta quando a gente tem a disciplina de se dispor. Então, olha, essa meia hora por semana é dedicada a isso. Aí a espiritualidade vai te usar, né? Ela sabe que pode contar com você naquela meia hora, naquele dia. Acho que isso é importante. Meire,
Quer colocar alguma coisa? Não, tudo bem, tudo bem. A Meire é católica, né? Mas aí as coisas, eu imagino que devam assim deixar um pouquinho de um monte de interrogações na cabeça, né? Deixa assim, bastante, Pepita. Deixa, porque eu rezo bastante, entendeu? Eu rezo. Se eu não puser o joelho no chão, não rezar, mas eu rezo com muita fé, eu não fico bem, entendeu? Não fico bem. Continue rezando, Meire. Continue rezando e aproveita nas suas preces, você peça pela gente também, né? Com certeza, peço muito. Então, continue, né? Porque ele vai falar aqui, gente, toda ação nossa, por mínima que seja, para a espiritualidade, se for direcionada para o bem-estar, né, nosso e de outras pessoas, é considerado como bônus hora. Aqui a gente vai ver uma coisa muito confortável, que ele vai dizer que até a conversação edificante é considerada bônus hora de trabalho. Então, olha só, a gente pode, né, toda vez que você está aconselhando alguém, toda vez que você está auxiliando alguém, você tem 1000 maneiras de ajudar, né? Alice, alguma colocação? Não, né? Então, Glorinha, você quer... Eu acho que a gente vai acabar começando também o outro capítulo, não sei se Tô vai... sentindo que você não está querendo começar o outro capítulo. É porque, na realidade, a gente vai ficar também com ele pela metade, menos da metade, né? Porque eles são mais... Já mas são a gente... 8h15. Já são 8h15. Vou ler um trecho aqui do capítulo da associação, posso? Pode. É bem pequenininho. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossa própria iniciativa. Aí ele conclui: refletiremos, para a gente, né, refletir os cultivadores da luz para que a gente possa também receber essas companhias. Mas esse parágrafo é bonito, né? Na realidade, nós temos um pensamento contínuo, né? Se a gente parar, o ser humano, ele tem um pensamento contínuo, a gente não para de pensar, né? Em todo momento. Então, se a gente parar para observar a qualidade dos nossos pensamentos e o que de ideias a gente permite que se aproximem, né? Algumas a gente espanta logo, mas outras a gente deixa, né? Acha meio simpáticas, como disse a Maitê, atendem àquelas nossos prazeres ainda, aos nossos... aquilo que a gente traz no coração. Quantas vezes, né, a gente vem assim, aquelas sugestões e a gente acolhe. E muitas vezes a sugestão é até uma crítica, enfim, não é construtiva. E a gente acolhe, vai agasalhando, vai crescendo, e eles vão alimentando. E aí, quando a gente vai ver, a gente está com uma ideia central ali instalada, que vai nos prejudicar, né? E o André Luiz, ele vai falar, em outro momento, da implantação de ovoides, ele vai falar, tem um capítulo em que ele vai dizer que, olha, a reunião foi proveitosa, pelo menos para o combate ao vampirismo. Gente, isso acontece constantemente conosco o tempo todo. Então, se a gente tivesse uma conscientização maior de tudo isso, nós vigiaríamos mais, né? Oraríamos, sim, tem que orar sempre, mas vigiaríamos mais para que
para não acolher, né? Não dar guarida a certas coisas, porque eles plugam. E aí eu digo sempre, toda vez que a gente tiver um pensamento recorrente, aquela ideia que volta e que não é, ela não traz uma coisa boa, ela não é boa, gente, tenta cortar pela raiz, porque ali certamente já tem mentes trabalhando para a implantação daquela sugestão. Então, é aquela coisa que acontece e a gente, às vezes, não dá a guarida. Bom, Glorinha hoje está muito silenciosa, então eu pedi para ela cantar. Hoje ela não quer falar. Não, mas já falaram bem. Não Mas tem o pode. que acrescentar, não. Você sabe que depoimento de pessoas ponderadas, né, pesam mais, né? Por isso que eu gosto também de ouvir a Meire ali, porque lá a gente vê toda uma experiência ali, ó, né, no cadinho, né, no silêncio, na luta, né? Glorinha também, né? Então, vai cantar? Meu Deus, soberana luz, que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão, espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição. Luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Então, mais um.
Dá para cantar mais uma, Glorinha? Tá bom. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre e pura. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses momentos em que podemos aquietar a nossa mente, o nosso espírito, para refletir sobre a essência da nossa existência, do propósito de nossa existência. Obrigada, Senhor, pelo acesso a essas obras tão ricas, tão preciosas, que esclarecem nossos espíritos e nos apontam um rumo mais seguro para a nossa caminhada. Te pedimos que neste momento abençoes o lar de cada pessoa aqui conectada e pedimos especialmente pelas nossas companheiras que hoje não puderam comparecer, pela nossa irmãzinha Natane, que se encontra de regresso depois de mais um procedimento em Curitiba, que ela possa ser abençoada, que ela possa ser fortalecida. Pedimos igualmente pela nossa irmã Rose, que se encontra nessa batalha com a sua mãe internada, também
Pedimos que ela possa ser amparada e fortalecida, para que ela possa dar conta de todo esse processo tão desgastante. E que a sua mãe, Janete, seja igualmente amparada e abençoada, Senhor. Pedimos por todos os outros companheiros que, por uma razão ou outra, hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem sejam igualmente envolvidos por estas vibrações amorosas e revigorantes, que seus espíritos possam ser fortalecidos no bem. Renova-nos, Senhor, a fé e a esperança, a alegria de viver, a confiança em Ti e nos nossos irmãos maiores que nos tutelam e amparam. E pedimos por todos os companheiros que em espírito se aproximaram de todos nós para participar destes momentos. Que eles sejam igualmente amparados, Senhor, que eles sejam igualmente abençoados e fortalecidos. Sintam ânimo novo para a renovação de oportunidades perdidas. Então, Senhor, muito obrigado. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Deixa eu tirar aqui.